Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma conversa com o senador Douglas Sintra. Ele ocupa a cadeira que foi do senador Armando Monteiro, que no momento concorre ao governo de Pernambuco. E nós vamos conversar com o senador Douglas Sintra justamente sobre o foco do seu trabalho aqui na casa, a sua atuação parlamentar. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O anúncio já é quase uma pergunta. Qual é o seu foco de trabalho? Qual é a sua expectativa nesses meses que virão ainda em 2014 para o seu trabalho como senador? Olha, é evidente que há pontos que eles são foco de trabalho de todos os senadores e parlamentares, como, por exemplo, educação, saúde e infraestrutura. Mas nós podemos detalhar que há 2 pontos que precisam, no momento de um trabalho específico, como, por exemplo, a valorização das pequenas empresas, a valorização de áreas ou negócios que têm mais potenciais no estado de Pernambuco. Por exemplo, no sertão do Araripe nós temos um polo gesseiro que precisa de mais apoio. Na área de Petrolina temos o polo de produção de hortifruti e de fruticultura. E na região mais próxima, Agreste de Caruaru, nós temos uma grande oportunidade, que é a área do polo de confecções, que nós queremos trabalhar para que isso se transforme num polo de moda, ou seja, agregando mais valor. Nós hoje temos um grande volume de produção de confecções naquela região, mas que não dá o tamanho da renda necessária a algo mais elevado, ou seja, precisamos transformar isso em moda. Sendo em moda, obviamente a gente tem não só agregar valor à produção, mas elevar os salários, elevar toda a renda daquelas pessoas que participam. Um outro ponto muito importante é com relação à sustentabilidade. Nós precisamos pensar que o mundo como um todo, ele já foi muito usado para a gente trabalhar numa palavra bastante simples. E precisa ter uma correspondência para que nós possamos também pensar em usá-lo no futuro, pois do jeito que vínhamos caminhando, não havia essa perspectiva. Então é preciso essa responsabilidade de produzir com sustentabilidade. Sendo assim, o senhor pretende trabalhar em comissões temáticas? Nós já estamos fazendo parte da Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça, que é uma Constituição onde passam todos os temas importantes aqui do Senado. Já estamos na Comissão de Assuntos Econômicos, né? Então, que também podemos trabalhar essa questão da renda, do fortalecimento do trabalho, da produção do Brasil. E mesmo da sustentabilidade, né, de alguma forma, né? Porque isso mistura meio ambiente com economia, né, senador? Estamos participando da Comissão de Educação, afinal de contas, educação é pré-requisito para qualquer trabalho. Se a gente pensar em sustentabilidade, a gente tem que começar pensando em educação. Educar as crianças, educar os jovens, educar a nós adultos para que possamos realmente ter um futuro melhor. Agora, E também da Comissão de Desenvolvimento Regional. Que estão bem afins com o seu foco do trabalho, né? E de que maneira o senhor imagina que é possível ajudar esses polos econômicos que o senhor citou, esses pontos para que eles se fortaleçam e se estruturem? É através da infraestrutura, por exemplo? É uma maneira melhor de escoar essas produções ou é mesmo na própria produção? São linhas de crédito, são cursos técnicos? Como é que o senhor imagina essa ajuda? O primeiro ponto é capacitar as pessoas, sejam eles trabalhadores, sejam os próprios empresários, para que eles tenham a consciência daquilo que podem melhorar. Depois nós precisamos ter legislações mais adequadas para que essa produção ela seja da melhor forma vendida, não só no estado de Pernambuco, mas em todos os estados do nosso país. Então é preciso um apoio do ponto de vista do Estado, e isso tem que ser feito por articulação dessas pessoas que moram lá, das associações comerciais, de todos aqueles que participam desse setor. Então precisamos juntar essas pessoas para encontrarmos também alguns pontos específicos que estão atrapalhando a sua produção e através desse debate a gente poder encontrar as soluções. Entendi. Senador, essa semana, nessa primeira semana de agosto, que foi o esforço concentrado desse mês, foi apreciada na Comissão de Educação uma proposta do senador Cristóvão que prevê um plebiscito para que a população diga se quer que a união, a federalização do ensino médio, fundamental, ensino básico, né? Essa é uma proposta que ainda passa por 2 comissões que o senhor integra, que é a Comissão de Constituição e Justiça e a própria CAE, Comissão de Assuntos Econômicos. O que o senhor acha desse tema?
Como é que o senhor vê essa possibilidade? Olha, primeiro vamos entender que educação é prioridade para o nosso país. Então, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar sempre com essa perspectiva. Segundo, nós temos que compreender aquilo que podemos fazer e como poderemos conseguir ir avançando e melhorando nesse ponto. É preciso a gente entender que conta tem isso para o Brasil, para o nosso país. É preciso entender como é que o governo poderá viabilizar esse processo. Ou seja, em todos os assuntos que a gente for trabalhar, a gente tem que ver quanto vai gastar e de onde vem o dinheiro. Nós acreditamos que nós temos para que seja viável, tá? E nós precisamos tornar o Brasil cada vez mais competitivo. E para o Brasil ser competitivo, nós temos que, por um lado, investir em educação, cada vez mais, a educação básica, a educação profissional, a educação superior, e temos que também tornar o nosso país mais justo tributariamente para que possamos ter nossos produtos competitivos lá fora. Não adianta a gente ter uma alta carga tributária e não conseguir vender o produto. Então não vai haver arrecadação. Então é preciso um debate muito profundo sobre o assunto, é preciso que nas comissões esse tema seja amplamente discutido e assim a gente possa encontrar um melhor caminho para se trabalhar pela melhoria da educação. Outra audiência pública interessante que aconteceu essa semana do Esforço Concentrado foi a Rota Bioceânica, né, que acho que para o senhor que trabalha, por exemplo, com polos produtivos, seja uma matéria de interesse, né? Isso, nós precisamos encontrar... Porque a infraestrutura é um gargalo no nosso país ainda, né, senador? E grande. Nós precisamos não só ter mais opções de escoamento da nossa produção, mas, sobretudo, por um preço mais barato. Tá? Os nossos custos brasileiros, eles estão maiores do que economias muito mais desenvolvidas, o que não se justifica. Tá? Então, nós precisamos, através dessa competitividade que eu falei agora há pouco, viabilizar oportunidades dos produtos saírem das regiões, por exemplo, mais centrais do Brasil. Tá? Não só entre o litoral, mas do centro do nosso Brasil, que é onde está a maior oportunidade de produção, através das nossas regiões mais centrais. No caso de Pernambuco, Petrolina, Araripina, por exemplo, custa mais barato trazer um container de gesso lá do Canadá para aqui, para São Paulo, do que um caminhão de gesso via terrestre de Araripina para São Paulo. E aí vai embora a nossa competitividade. Com certeza. Nem o mercado interno não é possível atender de maneira competitiva. Pois é, e um mercado amplo que é o nosso mercado interno e que tem crescido muito. Essas questões que o senhor levanta aqui, o senhor tem a expectativa de vê-las debatidas nessa época de eleições que nós vamos ter agora? Nós sabemos que durante as eleições é adequado que os parlamentares passem mais tempo nas suas bases para poder conquistar o voto. Então, isso é óbvio. Mas teremos algumas oportunidades de esforço concentrado e teremos também a oportunidade de continuar debatendo com instituições, né, com associações, com as pessoas, para que no momento que houver a necessidade da votação, nós já tenhamos mais informações e possamos construir melhor uma legislação mais adequada. Senador, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada pela sua atenção. A você que nos acompanha, também obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horma e você pode participar do nosso trabalho enviando as suas sugestões e críticas para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acessando senado.leg.br/TV. Até a próxima.